vídeo de hoje a gente vai se aventurar aí pelo oceano, o menor oceano que existe aí na Terra. Bom, se você pensou no Oceano Ártico, você acertou em cheio. Então, lá no extremo norte do planeta Terra está localizado o nosso Oceano Ártico. E por ele estar aí numa região tão remota e com um clima tão extremo, ele, por muitos anos, ele foi meio que excluído, negligenciado pelos pesquisadores, sendo, portanto, então, o oceano que a gente sabe menos a respeito. Mas, mesmo sabendo menos a respeito, não significa que ele não seja importante. Ele tem um papel-chave na temperatura do planeta Terra e na circulação global oceânica, ou circulação termoalina, que a gente já falou a respeito aqui no canal. Por isso, a gente precisa entender como o Ártico ele está respondendo às mudanças climáticas e quais podem ser as consequências disso tudo para mim, para você e para as próximas gerações. Então, com seu formato aí meio circular, o Ártico ele abrange uma área de aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho dos Estados Unidos. E a sua profundidade aí máxima está em torno dos 5.400 metros. E uma cordilheira, ela divide esse oceano ao meio em duas bacias. Ele faz fronteira então com 8 países: Canadá, Groenlândia, Finlândia, Noruega, Islândia, Suécia, Rússia e com os Estados Unidos através do Alasca. Ele também está conectado aos oceanos Pacífico e Atlântico, sendo que a sua conexão com o Pacífico ela é muito rasa, cerca de 50 metros de profundidade, e ela se dá através do Estreito de Bering. Essa água que entra no Ártico pelo Pacífico, ela é bem menos salina do que a água que vem do Atlântico, o que vai influenciar bastante na distribuição das massas d'água desse oceano. Porém, as águas do Pacífico, elas influenciam em 3 coisas importantíssimas lá no Ártico. Elas são uma importantíssima fonte de calor oceânico, influenciando então na sua camada de gelo. Elas representam 1/3 do fluxo de água doce que vai entrar nesse oceano e também elas são uma fonte dominante de nutrientes. Já o fluxo de água do Atlântico para o Ártico, que é bem maior do que essa água toda que vem do Pacífico e que fornece uma boa reserva de calor subsuperficial, ela vai entrar através do Mar da Groenlândia e do Estreito de Barents. No entanto, os cumes submarinos eles barram as águas mais profundas, tornando o fundo do Oceano Ártico quase que meio que uma bacia estagnada de massas d'água muito frias e que quase não se misturam, o que consequentemente proporciona características físico-químicas únicas para esse oceano, como o fato de ele ser o menos salino de todos. Ao contrário dos oceanos maiores, nos quais a camada de mistura superficial ela atinge aí até aproximadamente os 200 metros de profundidade, no Ártico essa camada varia só de 5 a 10 metros em áreas cobertas de gelo e entre 10 e 20 para áreas descobertas. E isso vai refletir nos organismos que vivem lá, que ao longo dos milhares de anos eles foram se adaptando a essas condições tão extremas desse oceano. Falando em frio, por estar lá no Polo Norte, o Ártico, lá no Ártico ocorrem fenômenos então como o sol da meia-noite e as auroras boreais. A temperatura da região ela varia aí dos 10 graus no verão e pode chegar até menos 50 durante o inverno boreal. No entanto, em 2016, ano passado, a NOAA divulgou seu mais recente Arctic Report Card, obtido então numa conferência que foi realizada lá em São Francisco, na Califórnia, e que reuniu diversos pesquisadores que estudam essa região. E daí, nessa conferência, alguns dados alarmantes foram divulgados. A temperatura média anual do ar, registrada lá nos 60 graus de latitude norte em 2015 e 2016, ela estava 2 graus mais alta do que a temperatura média registrada entre a década de 80 e 2010. Ou seja, a temperatura no Ártico, então, ela está aumentando 2 vezes mais rápido do que a temperatura global, o que é alarmante, porque o Ártico é uma das regiões mais suscetíveis à mudança de temperatura, e qualquer variação nela vai afetar diretamente na cobertura de gelo. Essa camada de gelo, ela funciona como uma barreira, limitando a troca de calor entre o oceano e a atmosfera. Além disso, não deixa de ser casa, para uma variedade imensa de organismos
e também, não só organismos, mas de algumas comunidades tradicionais, né, que têm a sua cultura e seus modos de vida atrelados, né, às características ambientais dessa região, além de ser um importantíssimo indicador, né, de mudanças climáticas. Então, para entender essa diminuição do gelo no Ártico, a gente precisa entender um pouco mais sobre o gelo marinho. Bom, a gente chama assim, então, todo o gelo encontrado nos oceanos que é resultante do congelamento da água do mar. No entanto, se a gente pegar um pedacinho de um iceberg e um pedacinho de outro, eles não vão ser iguais. Eles podem ser completamente diferentes um do outro em tamanho, em composição, em textura e diversas outras características. Por isso, os cientistas que estudam o gelo, eles costumam dividi-lo em categorias, né? Como, por exemplo, a gente tem o gelo permanente, que é aquele que congelou ao longo da costa e permanece agregado à terra. Ou o gelo frágil, que são agulhas, né, ou pedaços de gelo que ficam aí suspensos na água e podem ser facilmente identificados por deixarem a água com um aspecto meio oleoso, assim, sendo esse o primeiro estágio de crescimento de fato do gelo. Já o gelo grease, que é o gelo oleoso, é como se fosse uma sopa de gelo, é resultante do acúmulo de fragmentos desse gelo frágil que eu expliquei anteriormente. Enfim, tem uma série de categorias que mais de uma categoria também pode ser aplicada a diferentes fragmentos, né? Isso vai depender muito da pergunta que o pesquisador está buscando responder. E foi assim que, estudando aos poucos, né, as características únicas das diferentes formas de gelo marinho, que os cientistas conseguiram detectar mudanças na cobertura e composição do gelo no Ártico. Dados de monitoramentos, né, por satélite realizados desde a década de 80 e apresentados no Arctic Report, Card Report, eles mostram que em 2016, ano passado, ocorreu a menor cobertura de gelo já registrada, sendo que o valor mínimo, né, na época mais quente do ano, foi de 750 milhares de quilômetros quadrados a menos, cerca de 1.810.000 quilômetros quadrados menos, né, a menos do que a média registrada entre a década de 80 e 2010, ou seja, ela diminuiu aí cerca de 29% essa cobertura de gelo. Já com relação ao gelo permanente, que historicamente cobre o Ártico aí, em 2007 ela apresentou a sua cobertura reduzida em 40% em comparação à década de 80, ou seja, em 27 anos o gelo ali reduziu 40%, bastante, né? Já no começo desse ano, em fevereiro, já haviam sido registrados 3 picos de temperatura lá na região, chegando a 0 grau, que é uma temperatura muito anormal para a época mais fria do ano, né? Imagina, que lugar que chega a menos 50. Consequentemente, essas altas temperaturas impediram a formação do gelo, né? Dificultando que o continente recuperasse todo esse gelo todo esse degelo, né, que ocorreu no ano passado. Outro fator preocupante é que no mesmo momento em que se registrou, né, mais um ano de temperaturas extremas, que foi esse 2017, e com a menor cobertura de gelo no Ártico, batendo o recorde do ano passado, a gente também teve um aumento de 40% nas emissões de CO2, né, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. E ainda tem gente que acredita que é mentira, né? Uma das consequências desses fatores, né, pode ser observada na anomalia de temperatura que ocorreu entre os dias 9 e 10 de fevereiro desse ano. Anomalia de temperatura do ar, né? Registrada pelo posto de observação lá na Groenlândia. Ele mostrou, então, uma variação da temperatura de 24 graus. Ou seja, a temperatura foi de menos 22 graus Celsius para 2 graus em 12 horas. Tá, mas o Oceano Ártico, ele tá mudando. Mas por que isso é importante para mim e para você, já que a gente tá aqui no Brasil, né? Ele é parte de um sistema muito maior, que você conhece muito bem, que é o planeta Terra, no qual múltiplos sistemas, eles interagem entre si e funcionam simultaneamente, com seus componentes naturais e humanos. Então, qualquer mudança em um desses sistemas, por mais distantes, por mais proporcionalmente pequenos ou remotos que elas possam ser, né? Elas podem consequentemente afetar os outros sistemas. O degelo no Ártico, ele atualmente já afeta
os modos de vida, cultura e prosperidade econômica da região. E logo esses problemas podem ser ampliados para áreas mais afastadas, né? Por que não? Algumas mudanças, no entanto, são positivas. Essas geleiras acabariam abrindo uma nova rota de comércio, né? Uma nova possibilidade de destinos turísticos, uma rota de navios, né? Mas uma mudança tão brusca, por outro lado, pode mudar completamente as características físicas, né, da região e, consequentemente, afetar a biodiversidade, representando, então, uma perda nos estoques pesqueiros, o impacto na pesca industrial e assim continuamente, né? Como já foi discutido em outro vídeo que a gente já mostrou, a redução dos recursos pesqueiros elas vão afetar a segurança alimentar das populações humanas globalmente. Por isso, se você está se perguntando o Ártico está longe, não é importante? Sim, ele é importante e é muito importante a gente se manter atualizado sobre o que tem acontecendo nos oceanos, seja aqui, seja no Brasil, seja lá no Polo Norte ou no Polo Sul. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like pra gente. Se inscreva ou aqui nessa bolinha ou aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Fique ligado que semana que vem a gente vai trazer 5 artigos com novas descobertas e novas coisas aí que os cientistas descobriram nos últimos anos a respeito do Ártico. E é isso, se gostaram, deixem aí seus comentários, que a gente vai ficar muito feliz em responder e receber essas mensagens de vocês. Tchau, tchau!